Está no ar o programa Alto-Falante na RBC pra você. E hoje aqui nós temos a honra de receber ela, que é cantora, compositora, aqui em London e também nesse mundão de meu Deus, a Aretusa Jacob. Fica com a gente que daqui a pouquinho você vai saber toda a história dela. Mas agora, roda a vinheta! Programa Alto-Falante no ar e agora com ela, Aretusa Jacob. Bem-vinda ao programa Alto-Falante. É o meu prazer hoje estar aqui com essa digníssima rainha princesa no programa Alto-Falante. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui sendo entrevistada por essa menina maravilhosa e talentosa. Uau! O prazer é meu. Demoramos para conseguir uma agenda com ela, que é cantora, compositora, aqui em London. Ela tem uma agenda cheia, então já sabe, essa realmente foi uma agenda especial de entrevista no Alto-Falante. Você está preparada para as perguntas hoje? Acho que sim. Mas vamos lá, né? Vamos então, lá. Bora. Estamos aqui pronta. Para começar, quem era a Aretusa antes de chegar aqui na Inglaterra? Aquela Aretusa, menininha, sabe, lá atrás. Então tem que começar de lá de trás mesmo. A Aretusa era uma menina super simples do interior de Uberlândia, lá de Minas Gerais, mas nascida em Carapicuíba, São Paulo, paulista, gente. E... Carapicuíba. Quem tá com Carapicuíba aí, ó? Porque esse programa vai ser em toda São Paulo e mundial e Brasil, mas eu sei que muita gente de Carapicuíba vai estar ouvindo aí, viu? Uberlândia foi a última cidade que eu fiquei, Annie, e filha de pastor, ali, guerreira, ali, sonhadora. Todo mundo falava assim, eu sempre sonhei, as pessoas perguntavam com 8 anos de idade, eu sabia o que Deus tinha para minha vida. Uau! Para onde que você vai? 8 anos de idade. E as pessoas já perguntavam, onde é que você quer morar? Eu, London. E todo mundo ria, porque um bairro chamado Tiberi tinha todos os nomes de cada rua, de todos os países. E eu falava assim, profeticamente, vou para esse país, vou para esse país, vou para esse país. E foi muito interessante que eu estava conversando com um amigo meu e falei que eu já andei quase a metade de todos os países daquela rua, viu? Olha, gente, ela viaja muito, ela ministra em muitos países. Depois eu vou dar um spoiler aqui, porque a gente está gravando no estúdio da casa dela. Esse estúdio aqui é na casa dela. E ela tem ali uns imãs na geladeira aqui de vários países. Acho que ela já viajou quase o mundo, né, Aretusa? Vou chegar lá. Mas tá quase. Quase. Então aquela Aretusa menininha profetizou o que você tá vivendo hoje aqui em London. Hoje eu vivo, eu sempre falo que a palavra ela tem poder. Ela tem poder para amaldiçoar e para abençoar. E eu sempre na minha vida, com muita dificuldade, meus pais me ensinou os princípios e eu agradeço muito a vida deles. E eu sempre falava, pai, eu ainda vou morar na Inglaterra. Uau! E meus irmãos falavam assim, sonhadora. Todo mundo falava sonhadora. E eu profetizei isso na minha vida desde os 8 anos de idade. Uau! E quando eu pisei nessa terra, Annie, foi muita batalha, mas eu vi que as promessas do Senhor estavam começando a se cumprir na minha vida. E uma delas foi o que eu profetizei na minha vida aos 8 anos de idade e o Senhor cumpriu. Demorou um tempinho, mas ele cumpriu. Mas ele é o tempo do Senhor, viu? É o tempo de Deus. Esse programa, ele tá se conectando um com o outro, porque a gente tem falado muito sobre tempo, sobre posicionamento. Isso é importante. E sobre sonhos. O sonhador nunca é deixado para trás quando tá com Deus. Nunca. E ele te trouxe até aqui porque você sonhou, ele moveu a sua família toda, né? Toda. Ela vai perguntar isso, mas eu trouxe toda a minha família. Gente, você tem condição, uma pessoa de 17, 18 anos, trazer 5 irmãs, a mãe, o pai e o sobrinho, para uma terra estranha, sem falar língua, sem falar um nada?
E eu vim pra cá não por causa que as pessoas me criticavam, falavam não porque a sonhadora, não, porque Deus tinha uma promessa na minha vida. Eu sabia que o Senhor não ia me envergonhar. E eu vim e falei para meus pais, eu vou trazer um por um da família. E meu pai, com esse mesmo propósito, ele falou, eu creio. E vai que Deus, o Senhor, não vai te envergonhar. Estou aqui. Yes, porque você acredita que o seu posicionamento te trouxe, além de sonhadora, a realizadora das promessas? Eu acredito, é o que eu vivo hoje. Por que você acredita tanto nisso? Compartilha com a gente para te entender. Eu acredito porque quando eu não só falei, eu não só profetizei, não falei não. Eu não só profetizei que eu estaria aqui nessa terra, mas como eu profetizei muitas outras coisas na época que eu pisei aqui. Eu falava assim, eu vou fazer uma faculdade. E o povo ia mais, mas você não fala nem hi, nem bom dia. E as minhas irmãs falavam assim, Aretusa, tu sonha muito. Ah, mas eu vou viajar todas as ruas que o bairro Tibério de Uberlândia tem. E se cumpriu, faltam alguns aí. E eu profetizei uma coisa na minha vida, que eu iria ser missionária. E todo mundo ria, é uma coisa que todo mundo ria, todo mundo Uau! missionária. É filha de pastor, hein, gente? Olha só. Mas eu vi aquilo e eu falava, gente, que responsabilidade que eu tô falando. Quero ser missionária, mamãe. Que pai, quero ser missionária. Meu pai via aquilo e falava, meu Deus, ela não sabe o que cala. Deus não sabe o que pede. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu exerço isso sobre a minha vida. Eu tenho um coração que queima sobre missão. Eu vivo, porque você tá infelizmente, a gente tá eu sou, mesmo sendo cidadã, eu tô numa terra estranha, porque eu moro aqui só uma noite. Aqui a gente tá de passagem. Mesmo a gente sendo residente, mesmo a gente sendo legal no país, graças a Deus, a gente mora aqui uma noite, aqui a gente tá de passagem, você tá aqui de passagem. A nossa casa não é aqui, nossa casa é lá, e é em Canaã. Por isso que eu falo, meu Deus tem realizado tantas coisas que Ele prometeu para mim. Deus, Ele tá ainda quando eu vejo Deus usar alguém, falar para mim, ainda nem começou, eu falo, mas Senhor, não começou. Eu falei que já tá bom, mas Ele falou, eu nem comecei. Então, assim, eu agradeço a Deus por Ele estar realizando tudo isso na minha vida. Mas foi com muita garra, foi um preço, oração, persistência, e não sair do foco. Você não pode perder o foco. Eu sempre olhei para o alvo. Senhor, não me deixa sair do foco. Eu não quero me perder no caminho. Essa é a receita. Você teve motivos para se perder? Olha, casou com a minha próxima pergunta. Motivos para se perder pelo caminho? Não se perder, mas dizer, isso daí não é o que eu quero, não quero estar na igreja, não quero estar nessa posição. Você teve motivos para isso? Muitos motivos. Mas quando eu vi que o meu foco não era olhar para o homem, que era por o alvo, que era o Senhor, eu vi que também eu era falha, eu parei de falar assim, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu parei com isso. E as pessoas falam, mas como, Aretusa, você é filha de pastor, você vê tantas coisas. Eu sempre falo uma coisa que nas entrevistas, até dei uma entrevista no Instagram, numa live que teve, 2 meses atrás, as pessoas falam assim, Aretusa, você conhece tanta gente, mas tantas pessoas, você é tão influenciada, mas eu falo assim, eu não sou aquela pessoa. Eu tenho a minha identidade. Quem te colocou essa identidade? O Senhor me colocou identidade. É como você ter que em inglês fala, né? Os fingerprints, as suas digitais. Cada um tem a sua, mas eu quero ter as digitais de Cristo. Eu não sou, eu falo para todo mundo. Mas o mundo já é do maligno. A gente olha mesmo, mas eu não sou daqui. Eu tô de passagem. Então, eu pedi para Deus para mim não me perder. E Ele falou, então tá bom, eu te ajudo. Às vezes a gente se pensa, eu quero desanimar todo mundo. Mas eu sempre falo, Senhor, me fortalece todos os dias. É você levantar de manhã e falar assim, Senhor, Espírito Santo de Deus, me fortalece todos os dias. E Ele fortifica você todos os dias, porque você é diário, Annie. É diário. É diário. É como beber água, é como comer.
te traz a força para você continuar. Você acredita que a maior fonte da sua força de continuar é esse exercício diário de intimidade? Diário, todos os dias. Eu levanto, é muito engraçado. Quando eu tenho meus sobrinhos, alguém aqui na minha casa, não é que eu falo que é uma ceia, aquela, assim, eu sempre faço essa oração, Espírito Santo de Deus. Eu vou ali fora, eu vou no meu computador, eu vou aqui em casa, Espírito Santo de Deus. É o seu hábito. Hábito diário. Todos os dias eu ponho e profetizo. Começa a profetizar na tua vida, se não vai mudar algo na tua vida. Todos os dias. Mas vamos todo mundo tentar aqui no alto-falante, fazer esse exercício diariamente, que eu sempre falo. Beber água, hidratar seu corpo. Exercício físico. Cuidado espiritual e cuidar da mente. Isso aí é um exercício que você não vai se perder. Eu sempre falo, se você levantar e chamar o Espírito Santo de Deus todo dia para te fortalecer, você não perde um caminho. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu fiquei 30, 40 anos e me perdi. Não, é porque você não fez o exercício diário. Bora então se levantar. Se tá perdido no caminho, vem com a gente que a gente te ajuda a se encontrar. Aretusa, aqui no alto-falante a gente chama o intervalo. Sério? Você chama comigo? Eu vou contar 1, 2, 3, a gente intervalo, combinado? Então, vamos chamar o intervalo? Vamos, agora. 1, 2, 3 e intervalo! Se tem uma coisa que faz toda a diferença em qualquer evento, é a estrutura, não é mesmo? E quando o assunto é profissionalismo e tecnologia, eu não posso deixar de indicar ele, da Vale Eventos. Eles têm tudo o que você precisa. Som de altíssima qualidade, equipamentos de audiovisual de última geração e até aquele tapete que é famosíssimo de LED, que transforma o ambiente e tudo fica mais incrível. Então, seja qual for o seu evento, casamento, aniversário, shows, eventos corporativos, conte com Vale Eventos. É isso mesmo. Eles que agora são parceiros aqui do programa Alto Falante. Então você que acompanha o nosso programa tem um cupom de desconto, não é isso, Renato? Com certeza. Entrando em contato com a gente, falou que viu aqui no Alto Falante, vai ter um belo desconto. É isso, olha o que a gente conseguiu para vocês, algo especial. Som, luz, emoção para o seu evento ser um sucesso é com a Vale Eventos. Foi no leão e eu descansei. Foi no leão e eu descansei. Aretusa, fala por que desse clipe tão especial para você que você passou pra gente. Leão de Travesseiro, gente. Pensa numa música maravilhosa. Você tem que assistir esse clipe. Foi gravado em São Paulo e Newton Barros me ajudou nesse clipe maravilhoso, direção. E quando eu gravei esse clipe, eu chorei 3 vezes, pararam e continuaram, porque foi a minha história. Eu passei por uma fase muito difícil no tempo da Covid. Posso falar rapidinho? Pode, é para você comentar, claro. Eu fui desenganada dos médicos e com 5% de vida. E num dia, numa sexta-feira na minha casa, tenho testemunho já, depois eu mando para vocês. Os médicos vieram na minha casa, como eu tenho bronquite asmática, eles vieram na minha casa e disseram assim, Anne, você quer que a gente faça a intubação, você interna, ou você vai para o hospital, ou a gente vai fazer aqui. E eu
aquelas palavras doeu muito no meu coração, doeu demais para mim e eu fiz uma escolha. Eu quero morrer em casa. Porque no tempo da Covid, quando se você tivesse asma, bronquite, você não sobrevivia. Foi isso mesmo. Foi muito tenso. E quando ele saiu pela porta da minha casa, a ambulância, eu assinei um papel, que é uma folha rosa de responsabilidade. Eu chorei muito e o Senhor me deu essa canção. Por que essa canção? Porque eu não sei você, mas eu me deparei que no tempo da Covid, a gente viu quem era amigo e quem não era. Com certeza. E se deparou com a gente mesmo Eu me também, deparei né? comigo. Eu me deparei, meu Deus, cadê meus amigos? Cadê meus irmãos? Cadê as pessoas para me ajudar? E eu ligava para um, ligava para outro, e eu vi como se fosse Daniel na cova dos leões. Os leões que estavam ali foram amigos de Daniel. Ele fez o leão de travesseiro, deitava nele. Que engraçado, né? E eu chorava. Ele fez os leões de travesseiro, porque ele dormiu em cima dos leões. E o Senhor me deu essa canção. Eu fiz leão de travesseiro. Eu fiz leão de amigo e irmão. Uau! Então, assim, eu falei, cadê meus amigos para me fazer de travesseiro? Cadê meus amigos para me poder me dar um copo d'água? Você não ligou? Não liguei. Mas o Senhor fez com que eu passasse. Porque muitas das vezes, a nossa confiança vem só nos homens. O erro hoje das pessoas, quando se decepciona, é entregar totalmente a confiança nos homens. Você não tem que confiar Dar em o homens. poder às pessoas, né? Quando o poder tem que estar... E quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, o teu maior erro, Aretusa, foi querer fazer dos homens o seu maior travesseiro. E eu estou aqui, Espírito Santo de Deus, para te ajudar, para te acalentar e para te dar vida. E eu comecei a melhorar, compondo, chorando, e Deus começou a falar comigo naquela canção. E eu chorei muito. Aí ele falou assim, agora eu vou trazer a cura para você. Inclusive quem produziu essa canção foi Rogerinho Ribeiro. Rogério, ele já esteve aqui no nosso programa. Roda aí imagens do Rogério no programa Alto Falante. É isso, já esteve com a gente, um fenômeno, né? Eu não abro mão de Rogerinho Vieira para produzir as minhas canções, porque ele não só produz, não. Ele deixa o Espírito Santo de Deus tocar nele, ele vive aquilo, ele chora aquilo, ele vive aquilo. Então isso é muito importante. Não é sobre ser o profissional e o dinheiro. Ou só o profissional, tem o espiritual nele, ele vive o que ele está produzindo, isso é muito importante. E o legal, assim, da sua canção, que eu tenho um lema que as pessoas dizem assim, matar um leão por dia. Eu não concordo, porque eu vi na Bíblia que Deus, ele colocou a gente muito... Quando fala a gente, colocou um humano do lado do leão, domou o leão. Então, eu costumo dizer que eu não mato leões, eu ando com leões, eu domo leões, ou eu me torno uma leoa, depende da situação. Eu falei, gente, ninguém nunca tinha pensado nisso. Por que isso, Espírito Santo de Deus? Ele falava comigo assim, eu fiz leão de amigo e irmão. Eu falei, como que foi? Ele falou assim, eu vou te provar. Daniel, ele fez leão de amigo, porque ninguém estava perto dele no dia da tribulação. Uma revelação, essa canção é uma revelação, né? Então eu espero que você aí de casa ouça muito essa canção, medite nessa reflexão dessa letra, curte, porque olha, é forte aqui. Vamos pro próximo clipe que a Aretusa escolheu pra você aí de casa. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Acho que houver, Ele está comigo. Faz morada em mim, faz morada em mim, faz morada em mim, faz morada em mim.
chegamos aqui, eu quero saber, esse clipe, Aretusa, é mais uma trilha sonora da sua vida? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Esse clipe, aí você que está assistindo aí, você vai compartilhar, você vai pôr para tua família, mas é profético. Esse clipe, essa canção fala, eu confio no Senhor porque Ele não me abandona, Ele sempre está comigo. E eu sei que... Você acredita nisso mesmo? Acredito. Eu acredito. Ele nunca nos abandona, Ele nunca vai te abandonar. Eu não tenho uma tese que as pessoas sempre falam, que é um ditado. O Senhor, Ele só bate... Eu ministrei sobre isso. Isso dá uma pregação. Eu amo ministrar sobre isso. Mas dá uma polêmica, que deu uma polêmica de 1.500 pessoas. Então conta pra gente então, essa polêmica. Gente, a palavra de Deus fala que quando Zaqueu, tem uma canção nova agora que está saindo sobre isso, mas confio no Senhor foi. Zaqueu, ele subiu na árvore, a multidão estava ali, mas ele foi para quê? Para espiar, não foi? Ele foi curioso. Ele foi só para ver. Eu vou ver se... Vou ter certeza se esse homem tá aqui. Porque ele era... O que ele era? Ladrão de imposto. Improvável. Era um homem que não tinha nada para dar certo. Ladrão. Quem ia confiar num ladrão hoje? Aí o que aconteceu? Eu não tenho aquela tese que o Senhor não invade a tua vida. Eu tenho que invadir sim. Quando Ele tem uma promessa na tua vida, quando você já é marcado, você não tem como correr. Não adianta, quando Deus te chama, o escolhido não tem escolha. Aí o Senhor vem e cutuca nele e fala assim, aí eu falo, desculpa, que ele foi enxerido. Isaac, deixa eu te contar Zaqueu, é porque eu tô empolgada, tá? Zaqueu. A gente tá vendo, né? Olha, eu querendo pregar já aqui de cantora. Zaqueu, convém a mim, e eu fui no dicionário, convém a mim, eu hoje, pousar em tua casa. Mas ele não sabia se tinha churrasco na casa dele, não sabia se tinha pão de queijo, lasanha, se a casa estava arrumada, se tinha só um quarto, ou se tinha vaga. Não quero saber, eu vou pousar na tua casa. Então, quer dizer, ele invadiu a privacidade de Zaqueu. Ele invadiu a privacidade dele. É aí que quebra o tabu, dizendo assim, o Senhor não invade. Quando você é marcado pela promessa, Ele invade, porque Ele invadiu a vida dele. Mas você acredita? Vamos lá, vamos colocar essa polêmica. Eu entendi o que você quis dizer. Você entendeu? Mas, na verdade, quando o Zaqueu subiu na árvore, ele já bateu na porta, ele já deu essa abertura. Ele já foi lá e falou assim, ei, eu tô aqui te espionando porque eu sei que você é alguma coisa. E se for uma coisa boa, eu quero pra minha vida. Mas você percebe que tinha uma multidão ali? E por que o Senhor escolheu ele? Porque ele era o que estava espiando. Então, ele era o que queria. Só ele. O improvável. O improvável. E às vezes a pessoa que está do outro lado hoje assistindo, ela deve entender que... Por que eu te perguntei sobre esse clipe? Você confia mesmo? Porque às vezes a pessoa ela tá ouvindo, ela tá assistindo... E é fácil confiar quando você é Aretusa Jacob, né? Quando fácil. Você já chegou aqui, tudo ok. É fácil, as pessoas chegam em mim aqui na Inglaterra e falam assim, Aretusa, eu confio em você, me dá uma sugestão. É claro, tá aqui há 30 anos, quase 30 anos, e já tenho opinião. Não é que eu sei tudo, eu estou aprendendo ainda. Eu ainda estou aprendendo. Mas é muito fácil você fazer uma pergunta para mim que já está aqui há um tempo. Tá? Né? Você confia na opinião da Aretusa Jacob. Claro, ela está estabilizada, ela está ali, porque eu sei em quem eu vou a quem perguntar e em quem. Voltando o caso, porque eu tenho que terminar, porque confio no Senhor. Eu creio que ele falou assim, Zaqueu falou assim. E ele falou assim, além de eu ir na tua casa visitar e ficar lá e morar lá e comer um churrasquinho, eu vou trazer salvação. Ele trouxe salvação. Sabe que eu fico imaginando, ele confiou. Porque ele não sabia quem era, ele só foi espionar quem era aquele homem. O povo, a multidão estava ali só para ver, espionar. Ele estava ali para observar. Será que é mesmo? Será que ainda tem uma chance para mim? Eu sou um ladrão, eu sou nada. Mas o que eu quero dizer é que quando você confia na pessoa certa, aí eu volto. Você não é decepcionado. E eu confiei no Senhor, que Ele estava me curando, a minha alma, que Ele estava me guardando, porque às vezes a gente pega a nossa confiança para o melhor amigo. É tão bom ter melhor amigo, isso é muito bom, mas o Senhor prepara, como Ele preparou Jonathan e Davi,
Ruth e Noemi. Mas o Senhor prepara pessoas para estar do teu lado. E às vezes essas pessoas são em determinadas caminhadas, em determinadas jornadas, elas vão estar na sua vida por um período que Deus vê que precisa, e outras vão caminhar até o final. Umas vão descer do trem, outras vão subir no trem. Isso é verdade. Mas o primordial, eu acredito, dessa canção é dizer para você, confia naquele que te conhece. E isso, por incrível que pareça, é um recado que agora, mais de um ano de alto-falante, a gente dá para toda a nossa audiência. Que sempre esse recado, confia naquele que te criou. Isso é então, verdade. confia. Você não decepciona. Jamais. Vamos para o próximo clipe que a Aretusa tem pra gente. Roda o clipe, Nando! Toda honra, glória, força e poder está nas mãos do nosso Deus. Poderoso, majestoso, grande El Shaddai. Maravilhoso, conselheiro, grande Adonai. Toda honra, glória, força e poder está nas mãos do nosso Deus. Aretusa, a gente tem um quadro que chama 3, 2, 1, responde. Eu perguntei e você respondeu. É muito rápido, ok? 3, 2, 1, responde com Aretusa Jacob. Uma palavra que te define. Fé. Deus pra você é? Tudo. Se você pudesse agora fazer um pedido, qual seria? Milagre. O que é um milagre? É aquilo que eu não posso fazer. Você acha que tem coisas que você não pode fazer? E o Senhor faz. Confiar em Deus pra você é? É fé. Já Falei fé. Me define. É tudo. Aretusa para Aretusa. Guerreira. Um recado para Aretusa daqui 15 anos. Vencedora. Aretusa, se hoje você pudesse chegar para alguém e dar um conselho que fosse o maior segredo da sua vida, qual seria? Não desista. Por quê? Porque as pessoas hoje estão desistindo muito fácil. Ela não deu certo, joga fora ou desiste. E desistir é para os fracos. Eu nunca fui fraca para desistir. O que mais te emociona? O que me emociona é o Espírito Santo de Deus, ele me derrete. Ok, mas entre nós aqui, o que mais te emociona é que você fala, esse é o meu ponto fraco da emoção. Esse foi o quadro 3, 2, 1, responde com Aretusa Jacob. Aretusa, o que é para você toda essa vida de filha de pastor, que esteve em várias missões com os seus pais? Hoje seus pais ainda são pastores. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pode falar mesmo? Yes. Não é fácil, porque as pessoas, você pode olhar que os filhos de pastores hoje, eles são revoltados. Mas eu não quero que você pegue isso e espelhe isso em todas as pessoas. Por que eu não estou revoltado? Porque eu tive uma boa identidade. Meus pais é minha identidade. Eu espelho muito nos meus pais. Meus pais me ensinou princípios que poucos... então você está culpando os pais, pastores? Não. Porque eu acho que é escolha. Eu não vou falar para você. Um segredo para você, eu acho que não é novidade. Eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Não conheço o mundo, não sei o que é droga, não sei o que é balada. Eu sempre escolhi, por isso que eu falo, eu sempre escolhi andar nos caminhos do Senhor. Não sou perfeita, não sou santa. Todo mundo está lutando para entrar no céu. Mas uma coisa eu falo, não é fácil. A gente vê muita coisa ainda que a gente fala, como filha de pastor, escuta muitas coisas. Eu vejo os meus pais vivem muitas coisas. Eu vejo meus pais com 72 anos e eu sempre falo, pai, desiste, para. O senhor já está velho, não pode, não dá conta de passar por isso. Porque antigamente as pessoas respeitavam mais, não só pastores, mas as pessoas. E hoje eu vi meu pai passando uma situação, há 3 meses atrás, que levou meu pai, quase deu um infarto, sofreu um infarto. Meu pai ficou muito mal, minha mãe ficou muito mal.
por causa de uma situação. Isso mexeu com os filhos. E eu fiquei muito triste. Eu falei, Senhor, e aí? E Deus falou assim, esse é o preço do chamado. Mas o preço do chamado é ser humilhado? Não. Eu vi que os meus pais, o Senhor deu capacidade para os meus pais com a situação, a reverter aquela situação. Mas veio a consequência. Mas veio tudo isso, meu pai pagou um preço por isso tudo. Mas o preço não foi que ele pagou. Foi o preço do chamado. É o preço do chamado. O preço do chamado não é só porque você é filha de pastor. Se as filhas hoje do pastor, eu sempre quis dar mentoria a filhos de pastores. Eu sempre falei para minha mãe, meu sonho é agora me formar para só dar mentoria a filhos de pastores. Por quê? Porque eu não sei se eu posso falar isso aqui, porque eu sou um exemplo. Aqui no Alto-Falante pode falar tudo, sem filtro, sem medo, então, você é livre. Eu sempre quis ser mentora de filhos de pastores. Mas Aretusa, como? Sim, eu sempre quis. Porque eu sou, na minha casa, eu tenho 5 irmãs e um irmão. Todos eles se afastaram do caminho do Senhor. Eu sempre fiquei. Mas por quê? Escolha não, porque eu tive princípios. Elas saíram dos escolhas princípios. E decisões. Escolhas, foram decisões delas. Foram decisões deles. E hoje, graças a Deus, todos estão na igreja, tocando, ministrando, fazia cantando. parte da história de vida deles. E eu tive, eu sempre falei, estou passando por isso, mas eu sei em quem eu estou crendo, eu sei quem eu tenho crido. E hoje eu vejo os meus pais, um exemplo, vejo passando por muitas dificuldades, mas nunca abandonou a fé. Então isso eu vejo, como filha de pastor, eu vejo um espelho grande neles. E aqui para vocês, todos sabem que eu também sou filha de pastor, e Aretusa e eu, nós carregamos essa história cruzada de ter os nossos pais que são referências de fé, nunca negaram a fé, passaram por muitas coisas, mas eu acho que o mais importante, a gente viveu as histórias dos nossos pais, mas você também viveu a história da Aretusa, que poderia ter negado a fé e não negou. Claro. E isso é muito decisão, posicionamento. E ela é uma mulher muito firme. Aretusa, infelizmente, caminhamos para o final do programa Alto-Falante. Estava começando. Mas eu quero agradecer a você por esse programa. Por essa agenda que você conseguiu abrir para o programa Alto-Falante. Mas dizer que lançamento, você já sabe. Tem lançamento vai ser aqui ó, Alto-Falante. Vai ser aqui no Alto-Falante, especial London, especial França, não sei onde estaremos, mas será no Alto-Falante. Vai ser um prazer estar aqui com ela, estar falando aqui com ela sobre essa canção. Essa vai ser a canção. Nossa, me arrepio só de lembrar dela. Vai ser. Uau, maravilhosa. E para você que já está aí, continuou aí, ficou até o final, segue a Aretusa aqui, ó, Aretusa Music. Aretusa Music. Ó, clica. Tem o YouTube também que você pode seguir ali a gente. Não esqueça de compartilhar. É um prazer ter você no Alto-Falante, um privilégio poder estar com uma mulher tão poderosa, cheia de fé. E com certeza eu sei que essa canção nova que você vai lançar vai impactar muitas vidas, restaurar muitas histórias. Eu sei que eu vou ouvir em muitas igrejas e muitas pessoas vão pedir esse clipe aqui no Alto-Falante. É um prazer poder ver o processo do nascimento desse novo tempo. Do processo do nascimento do zero. Gente, desse novo tempo. E também, quando me lembro dessa canção, fiquei dias, ela fica toda hora na minha mente, ela é uma história de fé, uma história de coragem. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Prazer todo meu. Por compartilhar com o pessoal do Alto-Falante. E para você que está em casa, acredita, confia, não para de sonhar, se posiciona. O negócio você é chamado e escolhido. Escolhido não tem escolha a não ser cumprir a história original. É verdade. Cumpra a sua história original que Deus escreveu para você. Não desista. E não desista. Tchau!